chegou quem estava faltando, né? E começar a nossa aula. Beleza, Marcelão? E boa tarde todo mundo. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem, Diego. Tudo ótimo. A aula de hoje será uma aula muito especial, com um tema muito especial também. Acho que é um tema que toca todos nós. Acho que eu tô meio uma coisa esquisita, né? Enfim, vamos assim. E, bom, antes de começar a aula, aquele recadinhos básicos nossos, né? De que todas as nossas aulas, elas são gravadas. Então, quem perdeu as aulas passadas, ou porventura vai ter que sair mais cedo, infelizmente, ou de fato vai perder mesmo essa aula. Então, é só ir no canal do Movimento da Fraternidade, lá no YouTube, e Movimento da Fraternidade, né? No YouTube, lá vai ter uma playlist com o nosso curso, estudo.com, e lá vão ter todas as nossas aulas todas certinhas. Beleza? Bom, o tema da aula hoje. Aí, ó, o Pedrinho acabou de entrar. O tema da aula hoje é. Nossa, calma que me dá um brancão agora. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Dom branco. Caraca. É que eu lembrei da girafa, aí tem a palavra escrita resiliência. Eu falei assim, pô, tem a ver com resiliência, mas não é com. Enfim. Comunicação não violenta. E a palestra que vai dar aula para nós hoje é a Martinha Souza, Marta Francisca, Martinha, Chuchu. Martinha, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus, tudo tranquilo. Que ótimo. E fica à vontade de começar a aula. Primeiro aqui vamos passar pelo processo de colocar uma tela inteira aqui, gente. Calma lá, que o negócio é bem interessante aqui. Não ri, Diego, não ri. Vou ver a sua aula semana que vem. Vamos lá. E aí, como é que tá? Estamos vendo. Então, vou começar. O continente africano, ele é muito rico em sítios arqueológicos e pesquisadores encontraram evidências contundentes que o Homo sapiens surgiu na África através das pesquisas que eles realizaram por lá. Por várias questões, eles tiveram a necessidade de sair do continente africano e eles foram migrando para o restante do mundo há mais ou menos uns 2 milhões de anos. E aí a pergunta, vamos lá. Quando o homem começou a se comunicar? O interessante disso é que desde que a gente tem necessidade de convivência, nós precisamos de um meio de nos comunicarmos. O homem da pré-história, ele utilizava gestos, grunhidos, sons, gritos, gestos associados a esses gritos, para se comunicar com o outro, para indicar que havia um perigo, a necessidade de fugir ou de comer, né? Porque como os outros animais, eles não eram dotados de capacidade refinada de expressão. Outra descoberta que foi bastante interessante nesse segmento todo da arqueologia foi em 1981, um pesquisador do Museu de História Natural da França, ele restaurou um crânio que foi descoberto no começo do século passado e ele datava mais 50 mil anos. E o que ele descobriu de interessante nessa restauração? Que a apresentação do crânio do homem de mais de 50 mil anos, ela era horizontal. Então, isso não facilitava o processo de fonação. A coluna dele era na horizontal e a base do crânio também na horizontal, diferente da nossa apresentação hoje,
que a gente tem a base do crânio, sustentada pela coluna vertebral. Em 1982, um grupo internacional de pesquisadores, eles retomam uma escavação que foi iniciada nos anos 30, num lugar que se chama Monte Carmel, que é sítio arqueológico, e ele fica perto de Haifa, ali a noroeste de Israel. E o que teve de muito interessante nessa descoberta? Eles descobriram exatamente um osso que fez toda a diferença no processo de entendimento de quando o homem começou a falar. Esse ossinho em forma de U, ele se chama hioide, e ele serve para mostrar o distanciamento da faringe, da laringe e da base do crânio. E ele faz parte do processo de fonação. Ele indica que nessa região aqui do pescoço a gente tem o processo de fonação. O aparelho fonador, ele faz parte dessa estrutura que nos faz falar. Mas não existe um aparelho específico. A gente tem um grupo de órgãos que são responsáveis por essa questão de nos ajudar a falar. Então, eu preciso da cavidade nasal, das narinas, boca, língua, pulmão, diafragma, mandíbula, todos esses órgãos que nos possibilita a fala. Então, quem foi o primeiro homem a se comunicar? Lá na Espanha tem um sítio arqueológico muito antigo. Ele se chama Sítio Arqueológico Sina de los Huesos. E esse sítio, através de pesquisa, tudo mais, ele data aí por volta eles encontraram ossos com data aí de 500 mil anos. Então, dá para a gente imaginar que que esse processo de fala, ele já tem aí por volta de 500 mil anos. Então, há muito tempo falando, né? O homem, o bebezinho, quando ele nasce, ele tem uma faringe muito estreita, da mesma forma que o chimpanzé e o homem de Neandertal. Mas o que difere o bebezinho aí do chimpanzé e do homem de Neandertal, que por volta dos 4 meses e meio, 4 meses, 5 meses, a faringe, ela já está desenvolvida. Então, ele já começa a balbuciar sons, ele já começa essa produção de modulação da voz. E por volta dos 7 meses, ele já balbucia até algumas coisas que futuramente serão as palavras. O cérebro, como que ele está envolvido nesse processo? A partir o desenvolvimento do cérebro, ele se dá depois do nascimento do bebê. Então, ele está envolvido na habilidade da linguagem mais complexa. Então, a maioria das conexões, a maioria do que a gente vai aprender, do que a gente vai gostar, como a gente vai falar, de quantas línguas a gente vai aprender, está relacionado com esse processo do nosso crescimento e do desenvolvimento do cérebro. Um bebê, ele nasce com cerca de 1/4 do tamanho de um cérebro natural. Ele nasce 40% com o cérebro menor que o de macaco e 70% menor do que 70% menor que o de macaco e 40% menor do que o de um chimpanzé. Então, o homem, o cérebro precisou ser pequeno por uma questão muito interessante. Quando o homem tornou-se bípede, ele precisou de uma cintura pélvica mais estreita para mantê-lo ereto, para mantê-lo de pé. E com isso, o cérebro do bebê sendo menor, a cabeça menor, facilita a passagem do bebê pelo canal de parto. Continuando aqui, em 2002, os pesquisadores britânicos geneticistas, eles descobriram
pesquisando uma disfunção, uma fala de um grupo familiar, em que várias gerações eles apresentavam esse distúrbio da fala. Eles descobriram um gene que foi nomeado como FOXP2. Então, a gente tem mais um elemento aí, um gene que pode ou está participando diretamente na nossa fala. Então, com isso, a gente vê que a natureza, ela não pula etapas. Nós tivemos um processo todo de evolução para conseguir o que para a gente parece ser tão natural, falar, né? Se comunicar. Então, vamos lá. Falar, comunicação. A comunicação, na realidade, ela vem do latim, da palavra comunicare, que significa partilhar, participar de algo, tornar comum, estar em comunhão com outras pessoas, envolver outras pessoas numa rede de diálogos de afetividade. A comunicação, ela deve ser, ela é fundamental para a nossa existência. Lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, já diz que a gente precisa um do outro para o processo de evolução. Comunicar, a comunicação ela pode ser violenta, então isso a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado com o que a gente vai falar, como que a gente vai falar. Se eu presto atenção em como eu falo, eu vou promover um respeito e uma tranquilidade para quem está me ouvindo. A comunicação, ela sempre tem que ser cheia de empatia e compaixão, em todas as situações. E a comunicação, ela pode estabelecer ruídos, tá? Mas não é esse ruído que você deve estar ouvindo aqui do caminhão aqui na rua, não. São outros ruídos. E a comunicação, ela necessita de componentes para existir, porque eu não consigo estabelecer uma comunicação sem ter um receptor. Então, eu preciso de um emissor de mensagem, um receptor e a mensagem em si. No caso, eu, no momento falando de comunicação, e vocês recebendo essa mensagem. A gente tem que ter o canal de propagação dessa mensagem, o meio de comunicação e qual será a resposta. Também tem que ser avaliado o ambiente onde a comunicação acontece, porque um ambiente pode, sim, ter interferência de ruídos, de interpretação. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem falar em público, então ela é uma pessoa mais tímida. A questão da gagueira, a questão das crenças que ela tem, da forma com que ela foi educada, tudo isso proporciona ruídos na comunicação, dificuldade de entendimento. A linguagem corporal, ela é muito interessante, porque o corpo fala bastante. Tem um livro até bem interessante, para quem quiser, chama O Corpo Fala. Então, o corpo, ele expressa alguns sentimentos que, às vezes, é contraditório com o que eu estou verbalizando, né? Ele não tem nada a ver com a fala. Eu posso estar expressando uma agressividade quando eu poderia estar, quando a minha vontade era de ser mais meigo. Eu posso estar querendo pegar ali a borboleta, ser como a criança, mas como eu já cresci, não, fica feio, eu não posso fazer isso. Então, tome cuidado na sua linguagem corporal. E eu tenho depois a comunicação mediada. A comunicação mediada eu vou precisar de um celular, um computador, um tablet, um telefone, alguma coisa que faça a mediação dessa comunicação. Ela é uma fonte que diminui barreiras, que nem nesse exato momento. Nós estamos de vários lugares conversando, sem precisar ter um deslocamento, ou a gente não poderia ir porque não teria como estar lá por N motivos. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque além de muita sabedoria, a tecnologia traz para a gente,
ela também traz muitas mazelas. Então, eu tenho que ter o conhecimento para a utilização e ter muita sabedoria. Mas eu não vou falar muito de comunicação mediada, nem de tecnologia, porque são as próximas aulas da semana que vem e da próxima. Vale a pena se manter ligado e aprender mais com isso. A comunicação não verbal, ela utiliza de símbolos, logotipos, ícones, placas. Por exemplo, quando eu estou dirigindo, eu não preciso ter uma faixa muito grande escrita, vire à esquerda. Eu sei que a seta virando para a esquerda, quer dizer, esquerda desse lado. A esquerda é só eu virar, não tem problema nenhum. Quando ela tem um risquinho, eu sei que é para não virar. Então, são comunicações que independem da escrita e da fala. Por exemplo, no aplicativo, a gente tem todos esses artifícios de usar esses elementos para expressar alguma coisa sem usar fala, né? Por exemplo, se eu estou feliz agora em assistir essa aula, eu ponho uma carinha feliz. Se eu estou com sono assistindo essa aula, eu ponho aquele monte de zezinho. Então, são formas de comunicação sem expressar exatamente a minha fala ou a minha escrita. A comunicação verbal, ela é a mais eficiente, ela é a mais fácil, apesar de ser a mais difícil, porque eu tenho que ser muito claro na informação, eu tenho que ter sucesso nessa comunicação para que o outro entenda exatamente aquilo que eu estou querendo dizer. Então, a comunicação verbal. Dentro dessa estrutura toda, nós chegamos na comunicação não violenta. Eu, particularmente, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu fiquei extremamente apaixonada por esse tema, eu fiquei extremamente apaixonada pela estrutura que essa comunicação não violenta oferece como bem-estar, como bem viver e como facilitador e mediador de conflitos. Então, a gente acredita que violência, ela é única e exclusivamente aquela que é imputada para o corpo. Uma agressão física, um tiro, alguma coisa nesse sentido. Mas a comunicação, ela pode ser tão violenta quanto uma agressão física, ou até muito mais. Porque, de certa forma, o corpo se reorganiza e melhoram aquelas lesões. Agora, o que fica no íntimo da pessoa, no psicológico, que afeta o psicológico, e pode afetar, inclusive, carregando isso para existências futuras. Então, como que é complicado, como que é perigoso falar, né? Como que é perigoso quando a gente não sabe utilizar de processos não violentos. A gente tem hábito cotidiano, né? E às vezes passa despercebido. Mas quando eu passo a utilizar do recurso da comunicação não violenta, então eu percebo que quanta coisa eu faço de errado, quanta coisa eu participo de maneira efetiva com a minha fala. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, talvez eu não tenha sido extremamente claro para que ela pudesse entender o que eu falei, e eu viro para a pessoa e eu pergunto para ela: você é surdo? Você não ouviu o que eu falei? Então, a minha fala, ela deveria ser mais cheia de empatia, cheia de amor e de respeito pelo próximo. Quando ontem a gente estava conversando na casa da minha mãe, ainda o meu irmão disse essa frase, né? Justamente falando dos hábitos de comunicação não violenta. Entendeu ou quer que eu desenhe? Quantas vezes fala por mim, quantas vezes eu já falei isso? Muitas vezes. E isso causa tristeza, porque às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes a pessoa não tem nem conhecimento das palavras que eu utilizei. Na questão do preconceito, quando a gente vira e fala: nossa, aquela pessoa tem um cabelo ruim, né? Mas o que é um cabelo ruim?
Quando a gente pega paciente que faz tratamento de quimioterapia, não existe cabelo ruim, ele cria o cabelo na cabeça dele. Eu, particularmente, que tenho alopécia, eu adoraria qualquer cabelo na minha cabeça. Então, é a delicadeza moral nossa que vai fazer a diferença, né? Por exemplo, quando a gente propaga uma mensagem a respeito de outro. Você viu o que tal pessoa fez? Você viu, você ouviu, né? Então, a gente é propagador de hábitos de comunicação não violenta. E aí a gente pode ser aonde termina, que quebra esse vínculo, né? Destrói o elo dessa corrente. Ela acontece de maneira bem sutil, essa violência, principalmente quando a questão é de bullying, ela é como se fosse um experimento. Eu vou falar dessa maneira, eu vou afetar dessa maneira. Dependendo da resposta que eu tiver, eu continuo ou não. Por exemplo, num relacionamento abusivo, o outro, ele trata o seu par de forma que você não presta para nada, você não cozinha direito, você não sabe limpar uma casa, você não sabe cuidar das crianças, você não presta para arrumar no serviço, e tudo isso causa muito impacto no campo emocional da pessoa, a ponto dela assumir, personificar tudo aquilo que está sendo dito a ela. Então, termos agressivos, palavrões, ataques desproporcional, acusações, tudo isso são componentes de uma comunicação desnecessária, ruim, e que pode ser riscada do nosso bem viver, do nosso viver. A escala de Maslow, ele fala das necessidades que um indivíduo tem. Então, necessidade fisiológica e necessidade de segurança, elas caracterizam-se necessidades básicas. Nas necessidades fisiológicas, eu preciso do descanso, do sono, da alimentação, de uma boa saúde, de um bom ar para respirar. Na necessidade de segurança, eu preciso de uma casa que me proteja da intempérie, da chuva, de um trabalho, de dinheiro para me sustentar e me tornar uma pessoa com dignidade para viver. Mas ele tem dentro dessa escala as necessidades que a gente considera necessidades psicológicas, que são as necessidades sociais, de ter contato com outras pessoas, de ter o amor, o diálogo, necessidade de autoestima, de estar bem comigo mesmo. E isso é muito importante na comunicação não violenta, a ter uma autoestima que me faça ser bom para comigo, entender o que eu sinto, porque eu não consigo doar para ninguém aquilo que eu não tenho. E eu preciso de necessidade de realização pessoal. Isso tudo me faz uma pessoa equilibrada, tá? Segura dentro do meu núcleo de convivência. Então, a comunicação não violenta, ela tem que ser extremamente clara, empática, ela tem que encontrar no outro, encontrar um jeito de chegar na outra pessoa de maneira que ele não se sinta culpado, nem humilhado, nem envergonhado, ele não se sinta ameaçado, mas ele se sinta protegido, ele se sinta em um porto seguro. Ela tem que resolver conflitos. Então, quando eu chego, por exemplo, o meu trabalho, né, eu trabalho no SAMU, quando eu chego numa casa, todas as expectativas são em mim, porém, todos os conflitos, vamos dizer assim, as crises nervosas estão, assim, em todas as pessoas da casa. E se eu chegar e entrar na mesma sintonia de estar nervoso, com discurso alterado, eu perco toda a noção do meu trabalho, eu não vou realizar um trabalho bem feito, e a pessoa que deve ser atendida, ela vai ser
ficar em segundo plano. Ou eu passo a atender a pessoa com uma certa irritação, porque já me irritaram ali, então ele vai sofrer as consequências de um trabalho ruim meu. Então, se eu chego e ajudo a tranquilizar as pessoas e faço o atendimento do meu serviço, eu consigo causar um equilíbrio, causar uma tranquilidade, que é isso que a família está esperando de mim, e eu consigo resolver problemas ou evitar problemas desnecessários. Então, com isso, eu resgato o que tem mais de genuíno nas pessoas e em mim, que são as emoções, os valores, expressar honestidade em tudo que eu estiver falando, empatia. A palavra perfeita para tudo isso é a empatia. Então, eu passo nesse ponto, fazendo exemplificações de pessoas que trabalharam a comunicação não violenta e que ainda se mantém exemplo de postura, de verbalização, que, assim, se a gente começar a estudar, a gente fica encantado e fala, a partir de hoje, o meu pensamento vai ter que ser diferente. Então, um deles é o Gandhi. O Gandhi, ele estudou direito na Inglaterra, quando ele voltou, ele já tinha 20 anos, aí ele foi convidado para trabalhar na África do Sul. Lá ele encontrou um racismo muito forte, e ele começou, a partir daquele momento, ele começou a ter uma ideia de, como é que eu vou explicar? De pensamento, de pensamento, a lei de ouro do comportamento, onde ele entendia que a tolerância mútua, ela tem que ser para todas as pessoas, já que ninguém pensa igual a ninguém, cada um vê a verdade de um ângulo. Então, ele trabalha justamente para colocar as pessoas, os hindus, indianos e muçulmanos, fora do jugo da colonização dos europeus. Então, essa é a proposta de trabalho dele. E como essa proposta vem? Ele usa uma técnica, né, a técnica de Satyagraha, que ela fala que a luta pelos direitos, ela tem que ser sem o uso da violência. Então, se a pessoa consegue fazer uma luta sem uso da violência, ela consegue ter um discurso sem violência, né? E num dos exemplos de movimentação das pessoas para conseguir o que elas estavam pedindo, direito civil, direito de liberdade, direito de construção da vida dela dentro do país delas, foi, em 1930 tem um bom exemplo, que houve a passeata do sal, a marcha do sal. Então, eles saíram da Índia e se deslocaram para o litoral do Oceano Índico, para poder fazer o sal. Eles andaram 200 quilômetros, a marcha começou com 100 pessoas, até chegar no litoral já estavam com 5.000. Justamente pelo fato de que a Inglaterra impunha que eles comprassem o sal e utilizassem o sal que eles produziam, né? E era tudo muito caro. Então, eles fizeram essa marcha e produziram o sal com a água do mar. Um outro momento foi quando a questão das roupas também, eles tinham que comprar roupas vindo de lá, da Inglaterra. Então, eles decidiram, o Gandhi, ele pensou, existe o tear, eu vou aprender a tear, vou aprender a fazer o tecido, aprendo a fazer a roupa, e não preciso ficar sobre o jugo deles. E acabou ensinando as pessoas da sua nação a fazer esse trabalho para poder se libertar. Então, fazer uma contra-oposição de maneira não violenta. Tanto que a gente vê em documentários, em filmes, que eles são atacados violentamente e eles não revidam. Aí, a gente passa para uma outra pessoa que também foi
bastante prestativa e bastante importante para esse núcleo de comunicação não violenta e de atitudes não violentas, que é o Martin Luther King Jr. Ele era filho de pastor e ele era neto de pastor. Ele também começou a lutar bem cedo pelos direitos da liberdade dos negros, pelos direitos civis, a favor das conquistas dos direitos trabalhistas e tantas outras conquistas. Ele também se espelhava muito em Gandhi, se espelhava em outras pessoas que também trabalharam muito nessa questão da não violência. Então, eu vou orientar as pessoas que lutem pelos seus direitos, porém, ela não precisa ser violenta. Um exemplo bem interessante disso, em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks era uma negra, ela entrou no ônibus e sentou no lugar dos brancos. Ela foi multada e foi presa. Aí, o Conselho Político Feminino, ele começou a boicotar o ônibus. Martin Luther King apoiou fortemente essa causa. E, com conversa, ele foi trazendo mais e mais negros para o lado dessa luta. Então, eles começaram a andar a pé. Eles andavam quilômetros até chegar ao trabalho. E com 382 dias, que foi o período de duração do boicote, a empresa de ônibus, no caso aqui era a empresa Montgomery, ela estava passando por crise financeira, porque na realidade quem andava de ônibus eram os negros, né? A maioria, em sua totalidade, a maioria, pessoas negras que faziam uso daquele tipo de transporte. Em 1963, Martin Luther King liderou uma outra marcha, que foi a Marcha sobre Washington, em que ele fez um discurso para 250 mil pessoas. E esse discurso, ele foi... ele recebeu o nome, né, da primeira frase que ele fala no discurso, né, que é I have a dream, eu tenho um sonho. E ele fala nesse discurso todo que ele acredita numa sociedade onde negros e brancos possam viver em plena harmonia. Uma outra pessoa que também fez parte desse cenário foi o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele entrou na faculdade de Direito em 1943, aí ele já começou a se inteirar de movimentos antirraciais e contra as injustiças realizadas dentro da faculdade, e ele acabou concluindo em 43, né, em 43 ele concluiu o curso de artes e ainda terminou o curso de Direito por correspondência. Mas em 1944, ele criou um congresso, o Congresso Jovem, Liga dos Jovens do Congresso Nacional Africano. Então, era o único e principal instrumento de representação política para os negros da África do Sul. Porque o que eles tinham de herança brutal da colonização dos europeus era o racismo. E um racismo, vamos assim dizer, mortal, porque muita gente morreu por conta desse sistema, né? Em 1956, ele foi preso pela primeira vez porque ele foi acusado de conspiração, mas logo em 1964, aí ele pegou prisão perpétua. Porém, ele ficou 27 anos preso, mas a pessoa dele, a forma de como orientar o seu povo era tão genuína, tão livre de ruídos, tão livre de violência, que ele tornou uma pessoa de muita expressão, e na década de 80, houve uma condenação por parte dos países, de todos os países, da questão do apartheid. E houve um plebiscito na década de 80, onde terminou o apartheid.
Em 1993, Nelson Mandela e o presidente da época, eles assinaram a nova Constituição da África do Sul, depois de 300 anos de colonização europeia. Em 1994, ele foi eleito presidente, com eleições multirraciais, e em 1999, que foi a transição, que foi quando ele estava saindo do governo, ele armou a população com sentimentos de conciliação nacional, até que fosse eleito o seu sucessor. Em 1960, a gente entra nesse cenário de comunicação não violenta, esse psicólogo, Marshall Rosenberg. O Marshall, ele, no ano 1961, ele já era PhD, e na década de 60 mesmo, ele começou a trabalhar com as escolas e as faculdades que já tinha abertura para todas as raças estudarem. E ele começou a perceber da dificuldade da comunicação entre as pessoas. E ele estabeleceu um projeto que é implantado hoje em dia em várias escolas, ele está presente em mais de 65 países, que estão trabalhando com esse passo a passo para melhorar a questão da convivência humana. Então, a gente começa pelo primeiro passo, que ele fala que é a observação. Então, se existe uma situação que me afeta, eu tenho que observar antes de fazer qualquer julgamento. O meu olhar, ele tem que ser livre, ele tem que ser puro, ele não pode ele não pode estar sem essa análise, né? Eu não posso julgar a ação de imediato. Que nem aqui na foto, a pessoa vem toda brava ali, quando a outra só queria dar uma flor. Então, a gente despende recurso desnecessário para uma situação que ela deve ser analisada. Porque o que está acontecendo comigo e com o outro, e por que aquilo está me afetando? Aí, a partir do momento que eu faço essa observação, eu começo a verificar quais são os sentimentos que estão me afetando naquele momento. E por que aquele sentimento está me afetando? Por que eu estou me sentindo frustrado, alegre, magoado, irritado? Então, eu tenho que buscar esses elementos para me entender, porque eu tenho que me expor para o outro. E tenho que entender o outro, para que o outro, genuinamente, possa dar o retorno do que está acontecendo. O terceiro passo, então, é avaliar as necessidades e entender os sentimentos que estão por trás disso tudo, né? A minha necessidade, o que eu necessito, quais são os sentimentos que estão guiando essa minha necessidade. Então, eu tenho que me abrir para isso. Gente, não é nada fácil, mas é tudo um processo de começar, dar o primeiro passo. A gente aprende a observar, aprende os sentimentos, aprende a necessidade, e com isso, a gente vai fazer um pedido, que é o quarto e último passo dessa história. Então, o meu pedido, ele tem que ser uma ação concreta, e ele tem que atender a necessidade, a minha necessidade. Por fim, eu posso fazer um pedido. Por exemplo, eu posso dizer para a pessoa, não grita mais comigo? Então, a minha necessidade, o meu sentimento, a minha observação é com relação àquela pessoa que sempre que se dirige a mim, ela se dirige gritando desrespeitosamente. Então, o meu pedido, não grite mais comigo. Isso, essa estrutura da não violência, essa técnica ditada pelo Marshall Rosenberg, é utilizado muito em escolas. Mas, na minha concepção, eu não consigo desmembrar uma coisa da outra. Eu não consigo ser Marta aqui,
Marta, diferente no trabalho, diferente dentro da casa espírita, diferente aqui na casa da minha irmã ou na minha casa. A postura, ela tem que ser única. Aonde eu for, eu tenho que ter aquela ideia do PTP, né? Eu tenho que ter a formação de ambiente espiritualizante, eu tenho que ter uma vibração que as pessoas gostem de ficar perto de mim e que eu mesma goste de estar comigo, né? Que isso também é muito importante, como eu já disse lá atrás. Eu não consigo dar nada do que eu não tenho. O Marshall, ele fala que o que é importante na comunicação violenta é não criar muros, é criar pontes, porque a ponte te traz daqui para lá e de lá para cá, e a gente se cruza no meio do caminho. E se cruzando no meio do caminho, a gente tem condição de um diálogo verdadeiro que fortalece a minha existência, as minhas dificuldades e a minha progressão em termos de espírito filho de Deus. Aqui eu tenho outras pessoas que igualmente trabalham com a comunicação ou trabalharam com a comunicação, que daqui encarnados eu acredito que Malala e o Papa Francisco, né? Aí a gente tem a Madre Teresa, tem a Irmã Dulce, Zilda Armes, Chico Xavier. Então, a gente está com muitas pessoas, a gente tem muitas pessoas que estão trabalhando a não violência e a gente pode se espelhar nela e não se sentir sozinho nessa empreitada. E, na minha opinião, o espírito que mais trabalhou a questão da não violência foi Jesus. Quando ele fala lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, a base aí é de tudo, né? Então, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver as minhas necessidades, eu tenho que entender, saber os meus desejos, desde que todos sejam lícitos e sejam de respeito, me sentir filho de Deus e entender que o outro, ele necessita o que eu sinto comigo, ele necessita de mim. Ficou meio estranho, né? A minha estrutura, ela deve transbordar a ponto de chegar até o outro. Quando Jesus, ele fala, eles chegam para Jesus e falam assim, Senhor, nós vamos apedrejar essa mulher por conta de adultério. E ele fala, atire a primeira pedra quem não tem pecados. Então, ele poderia ter incitado a multidão, ter ajudado a apedrejar, mas não, ele conseguiu trazer uma pessoa, ele via naquele espírito a evolução dela, ele via tudo de bom que ela tinha dentro dela, porque ele conseguia ver o que tinha de melhor, e ele conseguiu explicar para as outras pessoas que as coisas não funcionam dessa maneira, que não é com violência. Então, para que serve a comunicação não violenta? Ela serve para todos, indistintamente. Ela serve para o advogado, para o idoso, para a criança, ela serve para quem gosta de X partido, do time de futebol, para quem gosta de verde, outro que gosta de amarelo, serve para todo mundo. E para que ela vai servir? Ela serve para a construção de um planeta sustentável, de amor e de paz. Então, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, está escrito lá em Mateus, a boca fala daquilo que está cheio o coração, então eu tenho que esvaziar o meu coração, porque a reforma começa em mim, o trabalho maior é para comigo, né? Eu tenho que pensar, refletir, e eu tenho que elaborar a comunicação para que ela seja boa. Então, a comunicação não violenta, gente, ela é um exercício, ela é uma constante empatia, vai ser uma briga muito grande com coisas que já estão existindo comigo há muito tempo.
Então, eu tenho que olhar para mim, ver minhas dores, entender a dor do que o outro sente, entender que somos iguais. E dentro dessa igualdade, apesar de pontos de vista diferentes, somos todos filhos de Deus. Então, isso é a maior riqueza que a gente tem. Francisco de Assis também era a favor da não violência, da comunicação não violência. E a dica que para mim é fantástica aqui, ele diz: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o que é impossível. Bom, de tudo que eu tinha para falar, eu já tinha terminado, a hora que você deu o alerta aí. Que até extrapolei o horário. Aí é aberto mesmo as pessoas. Certo? Certo. Ô, Marta, Oi. eu tava ouvindo a Woody falar, não peguei, eu voltei, ela já estava falando, mas eu observo que a gente tem um temperamento, nem sempre a gente segura esse temperamento, né? E aí, quando vem alguma coisa agressiva, você até sabe na cabeça que não deveria ser agressivo ao mesmo, na mesma proporção. Mas o temperamento às vezes não nos segura, né? A gente não se segura pelo temperamento. Então quando você fala de ser um exercício, eu acho que ele é mesmo uma predisposição que a gente tem que criar e ao longo do tempo a gente vai exercitando para conquistar, porque nessas horas eu vejo que eu não sou uma pessoa tão serena assim, né? Estar numa reunião aqui com pessoas amigas e com o mesmo propósito ideal é uma coisa, mas quando você fervilha numa reunião, por exemplo, discussões mais acaloradas e às vezes algumas palavras ofensivas, segurar a barra depende muito do seu estado mesmo momentâneo, do seu temperamento, daquilo que você tem de hábito, né? Então mudar esse hábito ele é um esforço contínuo, eu penso. Eu acho que é isso aí, o que você trouxe, eu acho que esse é um propósito a ser seguido, né? Exatamente. Outro dia uma amiga falou assim para mim: ai, Martinha, eu peço para Deus me dar paciência, porque se ele me der força, eu vou lá e soco a pessoa, né? Mas, né, entra dentro desse processo aí que você acabou de falar. Eu tenho que começar, de algum modo, a me exercitar para ter serenidade para quando o conflito, quando o embate chegar. Porque não é no embate que a gente vai aprender. Não, né? Então, eu tenho que ter bem claro isso. Eu começo hoje, né, daqui para frente. A minha mãe, ela tem um ditado muito interessante, que ela diz: a gente planta com os dentes para comer com a gengiva. Então, é bem isso. Não ter pressa, não fazer as coisas atrapalhadas. Porque é que nem assim, ó. Eu vou parar de fumar. Então, hoje, a partir de hoje, eu não fumo mais. Mas não é uma coisa verdadeira dentro de mim. Então, semana que vem eu volto a fumar. Trabalhar de forma, que nem a musiquinha, poucas coisas, mas bem feitas. Mas que elas aconteçam realmente. Às vezes você dá um salto muito grande, parar de um dia para a noite realmente é difícil, mas se eu for diminuindo, né? Bom, eu vou fumar, nesse exemplo que você colocou, eu vou fumar menos, até que um dia eu pare de fumar, de repente, um caminho, né? Metas. Sim, exatamente. Acho que você disse, o que você falou na introdução, no começo, foi. Resume tudo quando você disse que tudo acontece de pouco e a evolução, né? Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Ponto. Mas então a gente vai vindo de várias evoluções. E nós temos dentro de nós, assim, humanos, muito resquício, né? De muito resquício de do que a gente falou lá atrás, da nossa própria evolução como animais. E
e limpar isso se torna um processo doloroso, porque você tem que descamar, ué, igual a cebola. Você tem que despetalar, tirar pétalas por pétalas, e a fala tá nesse contexto, a fala tá nisso, né? Ao como nós se comunicamos. Não é só nosso posicionamento de não ser violento, de não brigar. Até porque o contato físico é o ápice da troca da fala, né? Da troca da fala. E de tudo que nós consumimos também. Como, por exemplo, videocassetadas aí de maldade. A gente vê vídeos que a gente dá risada de pessoas se machucando. Então, esse raciocínio, né, passa muito pelo comportamento, essa linguagem. Você vê quando fala da comunicação mediada, por exemplo, você me manda um vídeo de desrespeito com outra pessoa. Aí eu tenho 300 contatos, eu mando para os 300 contatos. Então, eu sou propagador de desrespeito. Eu sou propagador de violência. Exato. Desculpa, Vivi. Não, pegando o gancho dessa né, que às vezes a gente não tem muita paciência, né, a gente pede paciência, mas aí na hora que acontece algum fato, às vezes a gente acaba não reagindo, não conseguindo, né, ficar pacífico no momento. Né? Jesus, ele já nos deixou, assim, uma orientação, que seria a parte que ele fala de oferecer a outra face, né? Não para que a pessoa lhe bata ou lhe retribua daquela mesma forma, mas eu vejo essa passagem de oferecer a outra forma como não é porque ele foi violento comigo que eu vou responder da mesma forma. No hospital, né, a Martinha estava comentando, e assim, eu vivenciei várias situações em que, assim, o paciente, ele nervoso, ele não aceita a doença, então ele quer explodir na primeira pessoa que está ali, ele quer, de alguma forma, acaba, de alguma forma, se revoltando com aquela primeira pessoa que ele se encontra, que geralmente é a equipe da enfermagem, né? E às vezes a gente acaba recebendo algo que não é nem com a gente, mas se eu for retribuir se eu não compreender a situação que o paciente se encontra e retribuir da mesma forma, vai gerar uma circunstância assim, muito desagradável. Então, muitas vezes, a gente tem que agir de uma outra forma para que a pessoa caia em si e fala, poxa vida, né? Acho que não deveria ter agido daquela forma, não deveria ter gritado, e eu acho que foi mais ou menos se você conseguir passar, né? Do que eu estava tentando dizer. Mas essa é uma grande lição que o mestre nos deixou, que é, né, não oferecer a outra face, mas ele fala que é de uma forma que a pessoa possa, como fala, refletir sobre o ato dela. Eu não sei se vocês já sentiram, mas remorso é a pior coisa que a gente pode sentir de alguma coisa que a gente tenha feito. Parece que é uma culpa tão grande, é uma dor tão grande, que é melhor a gente não falar. Oi, Sara. Oi. Eu queria comentar aí que a Viviane falou, que ela falou assim que não sabe se deu para entender. Deu sim, a gente que é enfermeira entende bem, viu? Entende bem o que você quis dizer. E eu queria, assim, agradecer, né, Martinha? Que legal, adorei. Obrigada, Sara. Adorei estar com vocês. E eu queria fazer um comentáriozinho. Eu venho estudando bastante o yoga, né? E a filosofia do yoga, e eu queria, assim, estar compartilhando que o primeiro princípio moral e ético do yoga é o ahimsa, que é a não violência, né? É o primeiro.
E a interpretação assim que se faz nessa filosofia aí é da não violência da não violência assim em relação a você mesmo, não ser violento com você, né? É uma coisa que geralmente os professores de yoga falam na primeira aula: vá no seu limite, né? Não tente extrapolar o limite do seu corpo, não se violente, né? E então essa questão da não violência, às vezes a gente pensa muito no outro, mas também ela começa com a gente mesmo, né? Não ser violento com nós mesmos e não ser violento na ação, né? Na agressão física, nem se fala, no verbal, igual você colocou pra gente aqui muita coisa, e no pensamento, né? Também tem essa esfera da não violência, né? Porque às vezes a gente não fala, mas assim, tá canalizando aquela energia ali, né? Porque tá, né, aqui dentro. Então também tem essa esfera da não violência. E nessa filosofia lá, né, indiana, tal, eles também expandem essa não violência para todos os seres, né? Não só para os humanos, né? A gente não ser violento entre nós, seres humanos, mas também em relação a todos os animais, a todas as formas de vida, né? Por isso que geralmente eles não se alimentam de animais, né? Então, é isso que eu queria estar falando. E alguns, assim, tem alguns mosteiros, eu não sei se é esse o nome, que eles, inclusive, andam prestando atenção se não estão pisando em alguma formiga, né? Tem até isso, assim. Aonde vai a não violência, né? Ela vai muito longe. Com esse olhar da Sara, a gente vai ver que nós precisamos pensar Sócrates, conhece-te a ti mesmo, porque também a informação da não violência de fórum íntimo e de fórum externo, assim, não pode deixar que a gente se transforme uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, acha que está fazendo não violência, não reage, fica plácida, mas como se fosse um mar morto, fica tudo aquilo fazendo um lixo dentro da estrutura mental. Aí também é ruim, que depois vira câncer, vira infarto, vira... Então, tem que fazer um exercício físico, tem que fazer um yoga, tem que procurar um psicólogo, porque eu penso e eu insisto que é um trabalho de valentia absoluta, mas talvez sozinha a gente não consiga. E a gente não pode arrastar para a velhice um peso desse nos ombros. Aí retorna ao mundo espiritual, fala com o anjo guardião: não, eu fiz não violência, nunca respondi para ninguém. Aí ele vai falar para você, se você tivesse dado um murro nele, você tinha educado ele, resolve o seu problema. Então tem que se conhecer, né? Acho que o que você falou aí, Udi, e resumindo tudo mesmo, é dentro disso. Nós, espíritos, somos individuais, nós temos que ir aprendendo gradativamente. Então, a gente não chegou a esse grau de perfeição, mas o que eu posso mudar na minha conduta para eu conquistar isso? Eu sei que é devagarzinho, não é de uma hora para outra, mas Jesus nos deixou o exemplo. Então, os ensinamentos ele deixou. Agora, cabe a cada um de nós buscar a nossa mudança de rota, de ação, para buscar o entendimento. E resumindo mesmo, está em cada um de nós. Não adianta, não vou querer mudar o outro. Você que tem que começar a mudança em você. E a partir do momento que você busque essa compreensão, que eu não preciso responder para o outro de uma forma violenta, eu vou conquistando. E isso você vai, através do exemplo, da sua mudança de conduta, buscando mesmo o entendimento, o discernimento de qual a verdadeira, chegando ao amor, que Jesus nos deixou aí. Acho que é nesse propósito aí. A doutrina nos deixa, Kardec nos deixa bem claro isso da doutrina. Lá, se a gente volta a estudar lá, você vai aprender, você é o responsável das suas ações. Não buscando se culpar, a gente tem a oportunidade da mudança. Sempre estaremos aptos a chegar à perfeição. Não podemos esquecer disso, né?
Martinha, Oi. outra coisa que eu queria estar falando, na fala sua, na hora que você cita Mateus, e a passagem que fala que a gente externa, né, o que a gente tem por dentro, eu acho que basicamente é isso, né, o que é a natureza do nosso ser, assim são os nossos pensamentos, o que são os nossos pensamentos, assim são nossas palavras, o que são nossas palavras são nossas atitudes e é o nosso destino. Né? Esse é o que é consequência, né? Então aí entra o que a Udi falou, é o conhecimento da nossa natureza íntima, né? Trabalhar isso com todos os recursos que a gente consegue ter acesso para tentar, né, tentar ter uma natureza interior aí melhor, né, para poder externar isso em pensamentos, palavras e atitudes e mudar o destino da gente, né? No núcleo familiar, onde estamos envolvidos com os espíritos que, de alguma forma, a gente precisa reorganizar algo que ficou meio bagunçado lá atrás. Aí é um lugar bom de se começar o exercício. Aí é um núcleo que você começa lá na sua observação, né? Porque dentro de casa, ter comportamento agressivo e na rua ter um comportamento gentil, legal com outras pessoas, te torna uma pessoa sem identidade, falsa, sem bases verdadeiras. Então, começa esse processo ali em casa, todo dia. Hoje eu sou mais grosseira, depois de amanhã vou ser menos. Daqui um mês eu já consigo acertar bem isso dentro de mim. Eu, particularmente falando, Marta, eu melhorei, não vou dizer muito, mas eu melhorei, porque eu sempre fui uma pessoa muito cascuda, do jeito que veio, estou respondendo, mas eu já consegui melhorar bem isso, eu já consegui, sabe, até o povo do meu serviço fala assim, nossa, você anda tão calma, né, não é que é calma, a gente aprende, eu particularmente aprendi a tolerar melhor a coisa, porque paciência eu não tenho ainda, infelizmente, mas eu estou tolerando melhor muitas situações, e isso me ajuda a ficar melhor também, o dia é melhor, o dia é mais leve, e, gente, é difícil, porque no dia você erra 10 vezes, então, você errou uma a menos ali, você já fala, nossa, tô dentro. É não desistir do propósito, e acreditar que a gente é filho de Deus, e com certeza, o nosso destino é sermos perfeitos, né, seres perfeitos como o Pai é. Uhum. Ô, Marta, mas foi bem abrangente a sua colocação, a sua explanação material que você trouxe, porque deixa muitas observações. Por exemplo, o que eu não consigo fazer ainda, não dá para fazer por causa do jeito que eu sou, o meu temperamento, como ele é, mas eu posso estabelecendo de alguma maneira um pouco mais de harmonia no ambiente que eu vivo. Sim. Então, você falou, por exemplo, se alguma coisa, alguém me fala de um jeito, que aquilo tira o pior de mim, por exemplo, em algum momento vai tirar o pior de mim, eu vou revidar, mas depois eu posso tentar, né, estabelecer essa comunicação. Olha, isso me agride, então é bom que você não faça mais para o nosso bem, né, para o bem de nós dois. E tem outra coisa que você coloca também, já falando da comunicação não violenta, aquilo que a gente também está provocando no outro, que faz o outro revidar contra nós, ou nem sempre o outro consegue perceber que eu coloquei o dedo na ferida e às vezes eu faço inconscientemente, ou às vezes conscientemente, mas são aquelas palavrinhas sutis, né? Tá surdo, não me entende, quer dizer, eu estou sempre subjugando a pessoa, colocando ela abaixo de mim, e aquilo pode ir acumulando de uma certa forma, que a pessoa também não vai me tolerando mais. Então, onde eu estou sendo o responsável por provocar o mal do outro contra mim também.
né? Exato. Então, eu estabelecer maneiras de que o outro não tire o pior de mim, porque talvez eu não vou saber controlar aquele pior, então eu estabeleço uma comunicação ao dizer isso não me faz bem, do jeito que você fala ou que você agiu me agride, e eu não sei lidar com isso e gera esse problema, e você também, e eu também, da mesma forma, avaliar o que eu estou dizendo e como eu estou dizendo, porque muitas vezes a gente vai estabelecendo uma conversa, ela vai ficando um hábito, e as ofensas vão sendo habituais, sem que a gente perceba, achando que aquilo é comum, normal, e nós estamos ferindo as pessoas que estão à nossa volta também, né? É, porque o natural, o normal é ser bom, né? É ser bom. A gente não pode usar da teoria da Gabriela, né? Da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. A gente tem que estabelecer que nós somos mudança. E que tudo vai acontecer a partir do momento que dermos o primeiro passo. Isso é fundamental. Né? Diego? Yuhu. Cá estou. Tô prestando atenção nos comentários de cada um. Bacana. Essa arte é difícil. Vamos lá, pessoal. Alguém tem mais alguns comentários? Algumas observações? A gente pelo menos já tem a teoria, né? Graças a Deus que nessa existência, a teoria a gente já está meio que. A gente já está compreendendo melhor. Agora precisa vir a prática, porque né, vivenciando, né, que a gente vai estar, né, tendo esse exercício, a gente vai vivenciando para poder melhorar a cada dia, né? Então, quanto mais teorias nós compreendemos, mais prova prática teremos, né? Então, é o compromisso aí assumido até a gente chegar numa esfera que não vai haver mais essa necessidade de tanta aula prática. Eu diria que a gente tem a teoria graças a Marta. Não, graças a muita gente boa aí, né? E essa estrutura do Marshall, eu acho ela difícil de seguir, mas é um caminho. Então, graças à oportunidade de estudo, João. E aí a gente percebe, né, qual a responsabilidade de cada um. Isso é muito importante, a gente começar a compreender isso e colocar em prática. A partir do momento que você consegue entender, torna-se uma responsabilidade, não uma responsabilidade que vai te cobrar, mas você consegue buscar esse entendimento e colocar em prática, né? E olha que, assim, os pesquisadores, eles falam que a gente falar tem aí 500 mil anos, né? 500 mil anos e a gente falando bobeira, né? Triste isso, né? A gente desperdiçando esse dom. É errando que você aprende, Bertinha. Pois é, mas muito tempo errando, né? Não? Tá todo mundo pensativo. O que eu vou fazer daqui para frente? É a teoria, né? Bom. Porque na prática mesmo, acho que eu estou tirando 0. Ah, mas é como... Cara, é um pouquinho por dia. Tem que fazer que nem no AA, só por hoje.
Então, mas Outra coisa, ó, só uma indicação aí, de leitura, que é muito bacana para vocês. A biografia do Gandhi, biografia do Martin Luther King, Nelson Mandela, do Marshall Rosenberg, tenho o Henri Thoreau, quem mais que eu pesquisei? Boas leituras. O Corpo Fala, livro O Corpo Fala, livro dos estudos, A Lei da Sociedade, e acho que isso. Então, por essas dicas dessa biografia, a gente pode ir encerrando a nossa aula de hoje, né? Beleza. Martinha, brigadão pela aula. De nada, eu que agradeço. Obrigado por me ouvir, foi uma pena, né? Metade do pessoal não conseguiu voltar. E eu acho que vai gerar muita reflexão em várias pessoas, né? Que a teoria até que vai, mas na prática vai ver a galera começar a engrenar. Mas como falou, é devagarzinho, um dia de cada vez. E só hoje. Bom, eu chamar a Vivi Doris para poder fazer a nossa festa de encerramento. Gratidão, Martinha, pelo estudo dessa tarde maravilhosa. Como o Diego disse, né, fica várias reflexões, um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou gritar, só por hoje eu não vou, né, ser grossa, e vem sendo um dia de cada vez. Até a gente chegar né, até cada um evoluir, chegar no nível que a coisa vai ser tão natural, a resposta da paciência, da mansidão, que vai ficar tudo muito mais leve. E só vai ficar mesmo um aprendizado. Gratidão, Martinho, obrigada. E neste momento, reunidos que estamos nessa sala de estudo, junto com nossos amigos encarnados e desencarnados, agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de refletirmos sobre nossas ações, para que possamos servir ao Pai, auxiliando a nós mesmos e ao nosso próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita, Pai, acima de tudo, a tua vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que fomos perdoando os que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cair na tentação do orgulho, da vaidade, do egoísmo e da arrogância. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Galera, muito obrigado pela presença. Gente, muito obrigada. Valeu, pessoal. Valeu, Martinha. Valeu, Marcos. Semana que vem tem mais. Gente, obrigada por me ouvirem. Fiquem com Deus.